Então vamos lá, querido. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. São José, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Iniciaremos agora a quarta aula deste curso sobre o Catecismo Católico da Crise na Igreja, do Padre Matias Galdron, da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Aproveito para fazer uma correção, porque até a terceira aula eu fiquei na minha cabeça como se o sobrenome, né, do padre, ou o padre mesmo, fosse francês, mas o fato é que ele é alemão, né? Então eu acabei por pronunciar o seu sobrenome de forma errada, né? Falei Gudron, mas é como se fala mesmo, é Galdron. E agradeço ao fiel da fraternidade, me parece que de Santa Catarina, que me socorreu e me corrigiu e fez essa caridade para que eu pudesse pronunciar de forma correta, né, o nome do autor do livro. E eu aproveito para avisar que o livro me parece que chegou aqui no Centro Dom Bosco. Algumas pessoas até de fora perguntaram hoje lá no Facebook, eu disse que chegaria em breve. E tive a grata surpresa, a alegria de saber que o livro me parece que está aí, porque houve uma remessa da editora Permanência. O pessoal ainda não localizou, mas se algum de vocês quiser comprar o livro hoje também, fique à vontade. E fica aí também o aviso para aqueles que nos assistem nos assistirão, né, pelo YouTube. Então é a quarta aula do curso. Nós ainda nos concentraremos sobre o Concílio Vaticano II. A terceira aula, né, deste curso foi sobre o Concílio Vaticano II. Só uma breve recapitulação. Na primeira aula nós falamos da crise em si mesma, falamos da catequese sobre a crise em si e nos concentramos também no pontificado do Papa Francisco. Na segunda aula nós nos aprofundamos no estudo da crise e dirigimos os nossos olhares para os pontificados pós-conciliares, né? Do Papa João XXIII, Papa Paulo VI, Papa João Paulo II e do Papa Bento XVI. E na última aula, na terceira aula, nós entramos no assunto do Concílio Vaticano II propriamente dito, tanto sob uma ótica histórica, mas também falamos de forma geral sobre os documentos do Concílio Vaticano II e dos seus principais erros. Todas as três aulas estão disponíveis no canal do Centro Dom Bosco no YouTube. Caso vocês tenham perdido, basta assisti-las. As aulas estão bem longas, então a partir de agora a ideia é que na divulgação das aulas elas sejam fracionadas. Então a aula de hoje mesmo ela deve ser publicada de forma fracionada no YouTube. Eu penso que a aula de hoje será longa. Caso vocês fiquem cansados, fiquem muito à vontade, façam sinais, porque aí eu posso tomar a decisão de fracionar a aula também aqui no Centro Dom Bosco Real, digamos assim. Mas o meu receio é que o curso fique excessivamente longo, porque os temas são bem longos e complexos, e se eu for fracionar cada aula em duas, o curso ficará muito longo. Eu nem sei se acabarei neste ano, que é a minha intenção. A aula de hoje
Na aula de hoje e na próxima, nós falaremos sobre os 2 principais erros do concílio. A liberdade religiosa, que é o objeto da aula de hoje, e na aula que vem nós falaremos sobre o ecumenismo e eu poderia dizer também o diálogo interreligioso, né? Temas correlatos. E a aula de hoje, de alguma forma, é um preâmbulo da próxima aula e eu fiz questão de colocar, né? Coloquei aqui introdução, objetivo da aula, segunda aula sobre a manifestação da crise no Concílio Vaticano II, o principal erro do Concílio Vaticano II, eu fiz questão de colocar assim, a liberdade religiosa. E penso que os erros que nós trataremos na aula que vem são de alguma forma decorrências, são filhos deste erro que nós trataremos hoje, no caso específico, a liberdade religiosa. Então comecemos aqui, como eu gosto de fazer, com a Sagrada Escritura. Eu selecionei aqui 2 passagens da Sagrada Escritura para iluminar esta aula. A primeira delas está no Evangelho de São Marcos, é o último capítulo, capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes, nosso Senhor Jesus Cristo: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E a segunda passagem é a conclusão do Evangelho de São Mateus. Então aqui a gente vê claramente que nós todos devemos crer, nós todos devemos nos converter à fé católica, toda criatura. Então, individualmente, cada pessoa deve se converter à fé católica para ser salva. Caso contrário, em regra, será condenada. Salvo, é claro, aquela exceção, tradicionalmente prevista, defendida pela Santa Igreja, de uma ignorância invencível a respeito de Nosso Senhor Jesus Cristo e da Santa Igreja Católica. Mas o fato é que, em regra, para que uma pessoa seja salva, ela deve se converter à fé católica. Caso contrário, ela está num caminho de perdição. E aqui nós veremos nesta passagem de São Mateus, capítulo 8, versículos 16 a 20, por isso é que eu gosto de ler estas 2 passagens em conjunto, que não são somente as pessoas individualmente consideradas que devem se converter à fé católica, também as nações, também as sociedades. A sociedade civil também deve ser católica. Evidentemente, as autoridades civis, devem ser católicas e devem governar as nações de acordo com a doutrina da Santa Igreja Católica. Então, isso fica muito evidente nesta passagem, Mateus 28, versículos 16 a 20. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então essa passagem fala muito claramente de que nós devemos, especialmente os apóstolos, o clero, mas nós também, todo e qualquer fiel católico é chamado a ensinar as nações. Então as nações também devem ser discípulas de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vemos claramente a fundamentação bíblica, uma delas, do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. E por que falar do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo? É isto que o Padre Matias falará na primeira parte do capítulo dedicado à liberdade religiosa. Então a aula de hoje está dividida em 2 partes. Na primeira, nós exporemos com o Padre Matias a doutrina tradicional da Santa Igreja a respeito do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo e como tradicionalmente a liberdade religiosa sempre foi condenada pela Santa Igreja. Na segunda parte da aula, nós
observaremos o que o Concílio Vaticano II fala a respeito da liberdade religiosa, especificamente na Declaração Dignitatis Humanae, e perceberemos que há uma completa ruptura com aquilo que a Igreja ensina tradicionalmente a respeito deste assunto. E a liberdade religiosa deixa de ser um erro condenado, na realidade, entendam, deixa de ser pelas autoridades eclesiásticas, mas a doutrina da Igreja permanece intacta e assim permanecerá até o fim dos tempos. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão. Então, quando eu falo aqui, ela deixa de ser ensinada por boa parte das autoridades eclesiásticas e muitas delas do alto escalão, né, de altos postos da hierarquia eclesiástica, inclusive, infelizmente, pelos últimos papas. Então, tais autoridades eclesiásticas, a partir do Concílio Vaticano II, deixam de ensinar o que a Igreja sempre ensinou a respeito do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo e, consequentemente, deixam de condenar a liberdade religiosa. E nós perceberemos que na Dignitatis Humanae, a liberdade religiosa ela passa a ser tratada como um direito da pessoa e um direito natural, não apenas um direito positivo. O documento é muito claro ao dizer que a liberdade religiosa é um direito natural. O que é isso? Um direito inerente à natureza da pessoa humana. Um direito inerente à natureza do homem. É assim que a liberdade religiosa é tratada no Concílio Vaticano II, especificamente na Declaração Dignitatis Humanae. Então, a ideia é que, além de seguirmos, né, o livro do Padre Matias, é de fato pegarmos o documento e ler. É aquela prática, né? Perdão pela expressão popular, mas eu usei essa expressão naquela aula da crise da evangelização, matar a cobra e mostrar o pau, né? A ideia é essa, porque sempre haverá, infelizmente, bagres ensaboados. Aí eu vou utilizar uma expressão que tem causado náuseas, né, a muitos de nós, que é o negacionismo, né? Mas nesse caso não é um negacionismo voltado para o Covid, é o negacionismo da crise que assola o seio da Santa Igreja. Infelizmente, há muitos negacionistas neste campo que acabam por negar o inegável. Então, a ideia é justamente lermos a doutrina tradicional em 3 documentos, até bem recentes da história da Igreja, e compararmos o que estes documentos falam a respeito da liberdade religiosa, com o que diz expressamente a Declaração Dignitatis Humanae do Concílio Vaticano II. Penso que assim ficará muito claro que há, sim, neste ponto específico, uma ruptura e a promoção de um erro que, infelizmente, até hoje é propagado no seio da Santa Igreja nos mais diversos âmbitos. Mas isso foi só uma introdução. Então, aqui, nós entramos hoje no capítulo 5 do livro, né, A Liberdade Religiosa, e a primeira parte da aula, a doutrina da Santa Igreja sobre o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo e sobre o exercício da religião. E veremos aqui claramente a condenação do liberalismo, tradicionalmente pela Igreja, e esta face do liberalismo que é a liberdade religiosa. Talvez a face mais perniciosa, penso eu, porque é justamente a vertente do liberalismo que afeta diretamente a nossa relação com Deus. Afeta diretamente a relação mais fundamental do homem, que é a relação com Deus. Então vamos lá. Esta primeira parte, eu coloquei aqui tempo estimado 1 hora, que Deus me ajude para cumprir este tempo. Então vamos lá. Então aqui será simplesmente a visão da questão sob uma ótica positiva. Fundamentação doutrinária do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então a primeira pergunta que está aqui é a seguinte: Jesus Cristo é rei da sociedade temporal? Jesus Cristo não é apenas rei da igreja ou dos fiéis, mas também de todos os homens e de todos os estados. Ele mesmo o disse antes de sua ascensão: todo o poder me foi dado no céu e sobre a terra. Ele é rei do mundo inteiro.
Nada pode se subtrair ao seu poder. Quais são os fundamentos da realeza de Cristo? O Papa Pio XI ensina na encíclica Quais Primas que Cristo tem um duplo direito à realeza. Ele é rei por natureza, em razão de um direito inato, ele é o homem-deus, ele é rei por conquista, por um direito adquirido. Tendo resgatado o mundo, adquiriu para si todos os homens no seu sangue. Essa realeza de Cristo não se restringe apenas aos batizados. Pio XI cita a esse propósito seu predecessor Leão XIII. Seu império não se restringe apenas exclusivamente às nações católicas, nem somente aos cristãos batizados. Abrange igualmente, sem exceção, todos os homens, mesmo estranhos à fé cristã, de sorte que o império de Cristo Jesus é em estrita verdade a universalidade do gênero humano. Isso aqui é uma citação da encíclica Annum Sacrum, do Papa Leão XIII, de 25 de maio de 1899, citada por Pio XI na Quais Primas, de 11 de dezembro de 1925. Vejam que são duas citações recentíssimas na história da Igreja, uma história de 2000 anos, uma citação do século XX, do início do século XX, a Quais Primas, que está inclusive aqui, nessa belíssima edição da Edições Cristo Rei, uma citação da Quais Primas e também de um documento do Papa Leão XIII. Eu recomendo muito essa coleção aqui da Paulus, dos documentos de Leão XIII. Vocês vejam que foi um Papa que escreveu muito pela grossura e documentos espetaculares, uma edição em capa dura, não é muito barata, mas vale muito a pena para que nós tenhamos acesso ao magistério ensinado de forma tradicional. E o Papa Leão XIII, ele concentrou muito os seus esforços enquanto Papa em várias direções, mas ele foi muito preciso no combate ao liberalismo, na defesa do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. E por que é tão importante falar do reinado social hoje? Porque ele é negado comumente, nos dias atuais, pelas autoridades eclesiásticas, pelos fiéis leigos. Em geral, não se fala mais do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Fala-se que Nosso Senhor Jesus Cristo é rei no céu, reinará na vida eterna, reinará no final dos tempos, deve reinar nos nossos corações, nas nossas vidas privadas. Eventualmente fala-se que ele deve reinar nas nossas famílias, mas não se fala que ele deve reinar na sociedade. Não se fala que o reino de Nosso Senhor Jesus Cristo, ele também ele deve se manifestar na realidade temporal. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, essa é a ruptura. E por trás desta ruptura está a propagação deste erro, que é a liberdade religiosa. Eu falei nas primeiras aulas, que, de alguma forma, a raiz da crise da Igreja está na negação do dogma de que fora da Igreja Católica não há salvação. E eu mantenho isso. Mas o fato é que esta negação, na prática, ela se manifesta de várias formas, e uma delas é a propagação do erro da liberdade religiosa. Na aula que vem nós veremos isto dentro também do ecumenismo, do diálogo interreligioso, que no fundo nada mais é do que males provenientes do liberalismo, do modernismo, como fala muito bem o Padre Matias. E aqui, num segundo momento, o Padre Matias vai enfrentar uma objeção que talvez esteja nos corações de vocês, ou não, ou uma objeção com a qual vocês se depararão aí fora. Nosso Senhor Jesus Cristo não disse que seu reino não era deste mundo. De fato, Nosso Senhor falou isso para Pilatos. E o Padre Matias dirá: Cristo afirmou diante de Pilatos que seu reino não era deste mundo. João 18:36. Isso significa que sua realeza não é originária deste mundo e que ela é de uma natureza bem superior às realezas da terra. Mas ela se exerce, no entanto, sobre a terra. O reino de Jesus Cristo não é deste mundo, mas este está sim dentro deste mundo.
E aí, mais uma objeção. O Padre Matias, ele tem este mérito, tem vários méritos, mas um deles é se colocar como, perdão pela expressão até bem inadequada, advogado do diabo. Ele se coloca quase como um modernista a interpelá-lo para que ele possa sanar os erros que foram propagados nas últimas décadas. Então ele vai se perguntar aqui, evidentemente eu não lerei todas as perguntas, mas eu confesso que é bem desafiador, porque todas são tão importantes, mas eu tenho que selecionar algumas. E ele pergunta-se o seguinte: a realeza de Cristo não é essencialmente espiritual? Outra objeção com a qual nós podemos nos deparar. Pio XI ensina com efeito, em Quais Primas, que o reino de Cristo é principalmente espiritual e concerne, antes de tudo, a ordem espiritual. Então, isto está certo sob uma certa ótica. Mas vejam que ele é essencialmente, principalmente espiritual, não exclusivamente espiritual. E o Padre Matias continua: se é essencialmente espiritual, a realeza de Cristo estende-se aos assuntos temporais. Esse é o ponto, esse é o X da questão. E o próprio Papa Pio XI, na encíclica Quais Primas, continua: seria um erro grosseiro recusar a Cristo, homem, a soberania sobre as coisas temporais, quaisquer que sejam, obtendo o Pai sobre as criaturas um direito absoluto, permitindo-lhe dispor todas conforme seu desígnio. Isto é algo que me parece evidente depois de meia hora de reflexão sobre o assunto. Meia hora de meditação diante de Deus sobre esta questão, me parece que ela deveria ser sanada, a não ser que a pessoa esteja envolvida em tamanho vício que ela não consiga perceber essa obviedade. Pensemos na nossa vida mesmo. Pensemos nas nossas vidas, no âmbito espiritual e temporal das nossas vidas. E como, de fato, Nosso Senhor deve reinar em todos os âmbitos. Então é evidente que Ele deve reinar em todos os âmbitos da sociedade temporal e que Ele deve reinar não somente espiritualmente, mas também temporalmente. Isso é muito claro e tem que estar muito claro para nós. E precisa estar claro também que esta verdade é negada comumente em sermões, em homilias, em pregações, em documentos pontifícios, em documentos que foram publicados nas últimas décadas. Esta verdade é negada com muita frequência. E nós precisamos voltar a crer no reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso esse esforço do Padre Matias de estabelecer estas bases antes de entrar nos erros do concílio. E aí a última pergunta que eu selecionei é a seguinte: por que os governantes devem reconhecer a realeza de Cristo? Para os chefes de Estado, o reconhecimento público da realeza de Cristo é primeiro um dever de justiça em relação a Nosso Senhor. Sua realeza está no princípio da autoridade deles. Eu falei sobre isso naquela aula sobre a obediência. Toda e qualquer autoridade, ela emana de Deus e deve ser exercida em nome de Deus. É também um dever em relação a seus súditos, vejam, a quem assim ajudam poderosamente a salvar-se e sobre os quais atraem a bênção toda particular do Salvador. É, enfim, um dever em relação à Igreja, que deve ser apoiada em sua missão. Isso é belíssimo. As autoridades civis, então, elas devem reconhecer a realeza social de Nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro, evidentemente, diante de Deus, diante de Nosso Senhor mesmo, mas também diante dos seus súditos. Porque uma autoridade civil, ela deve promover o bem comum, e não há bem mais elevado do que a salvação eterna das pessoas, a salvação eterna das almas. Não adianta um governante promover uma prosperidade temporal e todos os seus súditos serem ao final condenados ao inferno. Isso não faria o menor sentido. E, em terceiro lugar, diante da Igreja. Vejam aqui a autoridade civil que se submete ao poder espiritual, que é a Santa Igreja Católica, naquilo que é próprio do poder espiritual, para colaborar com a Santa Igreja na sua missão. Nós aprofundaremos isto melhor. E aí nós entramos aqui
numa terceira parte desta primeira parte da aula, que é: o Estado tem, portanto, deveres em relação a nosso Senhor Jesus Cristo e a religião. Vejam que o Padre Matias, ele caminha muito bem e de forma muito lógica. E aí responderá: do mesmo modo que todos os homens têm o dever de honrar a Deus, seu Criador, e por isso de abraçar a verdadeira fé, logo que a conheçam, sua salvação pessoal depende da aceitação ou da recusa de Jesus Cristo, é aquilo que nós falávamos no início da aula, o Estado também. A felicidade do Estado não decorre de outra fonte que a dos indivíduos, visto que uma cidade não é outra coisa senão um conjunto de particulares vivendo em harmonia. Então vejam, é uma citação de Santo Agostinho, vejam que de fato, se os indivíduos, considerados em si mesmos, devem se converter à fé católica, naturalmente a sociedade, que nada mais é do que aqueles indivíduos ou que daquelas famílias que vivem juntas, é evidente que a sociedade deve se converter à fé católica. É evidente que nosso Senhor Jesus Cristo deve reinar, não somente nos corações, mas também na sociedade. E aqui o Padre Matias vai fazer um itinerário para demonstrar cabalmente que esta doutrina é ensinada na Igreja de forma infalível desde sempre. Então ele vai citar os padres da Igreja, ele vai citar Santo Tomás de Aquino, ele vai citar inúmeros doutores, até chegar, por exemplo, em Santo Afonso Maria de Ligório, às portas da Revolução Francesa, que também continuou nesta tradição, evidentemente. Então, às portas da Revolução Francesa, eminentemente liberal, Santo Afonso Maria de Ligório reafirma o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo e, por fim, ele citará os papas prodigiosos, papas do século XIX, já com a Revolução Francesa ocorrida e os seus males propagados, Gregório XVI, Pio IX, Leão XIII, São Pio X defenderam bravamente o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo e também, a partir de São Pio X, os papas também do século XX até Pio XII. Então, Bento XV, Pio XI, Pio XII também reafirmaram a doutrina do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito significativo que tenha sido o Papa Pio XI já de alguma forma, bem no século XX, ele tenha instituído a festa de nosso Senhor Jesus Cristo Rei, através da belíssima encíclica Quas Primas. É um documento muito marcante. Então vejam que há uma continuidade, é isto que o Padre Matias demonstrará nesta terceira parte. A sociedade política deve honrar a Deus publicamente. Não basta que o façam os indivíduos. Vejam que são dúvidas que, diante do ambiente, do ambiente eclesiástico no qual habitualmente estamos, podem ser muito comuns, podem ser as nossas dúvidas. Leão XIII ensina: é evidente que a sociedade política deve cumprir por um culto público os numerosos e importantes deveres que a unem a Deus. É uma citação de um documento que eu pretendo esmiuçar melhor no fim da aula, que é a Immortale Dei, sobre a Constituição Cristã dos Estados. É um documento espetacular. De onde vem esse dever de honrar a Deus publicamente? Aí o Padre Matias vai citar novamente a Immortale Dei. Leão XIII explica: os homens, unidos pelos laços de uma sociedade comum, não dependem menos de Deus do que quando tomados isoladamente. Tanto como o indivíduo, a sociedade deve dar graças a Deus, de quem obteve sua existência. É por isso que, do mesmo modo que não é permitido a ninguém negligenciar seus deveres para com Deus, e o que o maior de todos os deveres é o de abraçar a verdadeira religião, não aquela que cada um prefira, mas a que Deus prescreveu e a que provas certas e indubitáveis estabelecem como a única verdadeira entre todas, as sociedades políticas não podem, sem crime,
se conduzir como se Deus não existisse de nenhum modo, ou dispensar a religião como inútil, ou admitir uma conforme seu bel prazer. Vejam a forma através da qual um Papa se manifestava sobre esse assunto no século XIX. Não há como não se deliciar com essas palavras, mas, por outro lado, não há como não cair numa enorme tristeza quando nós comparamos esta manifestação do Papa Leão XIII na Immortale Dei com os documentos pontifícios atuais a respeito deste assunto. É uma diferença gritante. É uma diferença gritante e nós entenderemos à frente a raiz dessa diferença no Concílio Vaticano II. Eu deixo bem claro que é no Concílio Vaticano II, porque de fato há outras raízes e é uma questão muito complexa. Para honrar a Deus publicamente, a sociedade temporal deve necessariamente se submeter à religião católica. Jesus Cristo, que é o único mediador entre os homens e Deus, nunca é facultativo. E a Igreja Católica, que é a única Igreja de Cristo, muito menos. Leão XIII ensina: honrando a divindade, as sociedades políticas devem seguir estritamente as regras e o modo segundo os quais Deus ele mesmo declarou querer ser honrado. Vejam que quando a gente tem acesso a esses ensinamentos, fica muito claro e de alguma forma se abre um novo horizonte para nós. Nós saímos de fato de um modernismo do qual não éramos culpados, sem dúvida nenhuma. Boa parte das pessoas acabam por cair no modernismo da liberdade religiosa, do liberalismo, da negação do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo por ignorância e por uma instrução que não vem, infelizmente, da maior parte, da imensa maioria dos nossos legítimos pastores hoje. E aí ele continua. Vejam que as perguntas são cada vez mais específicas, mais diretas, para que fique muito claro. Mas o Estado é competente em matéria religiosa? O Estado não é competente para legislar a seu alvitre em matéria religiosa, mas o é para reconhecer a verdadeira religião, a partir de seus sinais de verdade, e para se submeter a esta. Leão XIII afirma: pois que é necessário professar uma religião na sociedade, é necessário professar aquela que é a única verdadeira e que se reconhece facilmente, sobretudo nos países católicos, pelos sinais de verdade, cujo caráter reluzente leva consigo mesma. Essa religião, os chefes de Estado devem, portanto, conservar e proteger. É uma citação de um outro documento que eu pretendo aprofundar aqui hoje, que é a Libertas, sobre a liberdade humana. Outro documento. Esse documento, inclusive, nós veremos que ele condena expressamente a liberdade religiosa, com esse nome. Quando nós colocamos o trecho da Libertas que condena a liberdade religiosa ao lado da Dignitatis Humanae, não há como não concluir que eu devo escolher uma das duas doutrinas. Uma das duas está certa e a outra está errada. Eu, particularmente, penso que a doutrina que está errada, que nem doutrina poderia... É uma utilização imprópria do termo doutrina, é um erro, está na Dignitatis Humanae. E eu penso que ficará muito claro isso para todos nós no final da aula. E as duas últimas perguntas que eu selecionei nessa sequência são as seguintes. O Estado tem outros deveres religiosos além do culto público a Deus? Vejam, o culto público do Estado a Deus é um dever. Sim, o Estado deve, sempre permanecendo em sua própria seara, favorecer a salvação eterna de seus cidadãos. Isso é belíssimo. Então, além de reconhecer a Santa Igreja Católica como a verdadeira religião, este é o culto público devido a Deus pelo Estado, o Estado deve favorecer a salvação eterna, ou seja, favorecer a missão da Santa Igreja Católica. É cercar ou colocar na sociedade, implementar na sociedade diversas providências que favoreçam a Santa Igreja Católica
na sua missão, no exercício da sua missão. E nós veremos que isto, num cenário ideal, significa, sim, proibir o culto aos falsos deuses. Proibir que haja falsas religiões naquela determinada sociedade, mas nós veremos também que isso nem sempre é possível. Por prudência e por caridade, não por justiça, isso é fundamental, não por justiça, por prudência e caridade, o erro eventualmente pode e deve ser tolerado em uma determinada nação para que haja a paz. Então, isso é fundamental. Eu de alguma forma aqui me antecipo, mas é porque o tema é tão bom que eventualmente damos alguns passos antes da hora. Mas voltemos aqui. Então, que isso fique muito claro. Em linhas gerais, são dois os deveres do Estado, os deveres religiosos do Estado. O culto público a Deus, reconhecer Nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecer a Santíssima Trindade, reconhecer a Santa Igreja Católica como a verdadeira religião e favorecer concretamente a salvação eterna de seus cidadãos. E a última pergunta que eu selecionei nessa sequência: não é dever da Igreja e não do Estado fazer com que se atinja a felicidade eterna? Deus quis criar uma sociedade propriamente religiosa, a Santa Igreja, distinta da sociedade temporal. O homem deve, portanto, pertencer a essas duas sociedades. Mas o homem só tem um fim último. Não pode ir por duas direções de uma vez. Ora, a vida temporal lhe é dada para preparar a vida eterna. O Estado, cujo domínio próprio é o temporal, não pode, pois, organizá-lo independentemente de seu fim último. Não está diretamente encarregado da felicidade eterna, mas deve contribuir para ela indiretamente. Se a negligenciar, abandona a parte mais importante do bem comum, aquilo que eu falava. Tal é o ensinamento dos padres da Igreja, de Santo Tomás e dos papas. Então aqui é que eu vou ter que dar um salto, porque se eu fosse citar, dá muita vontade, mas se eu fosse citar, a aula acabaria amanhã. Porque aqui o Padre Matias ele vai começar a citar inúmeros padres da Igreja sobre esse assunto. O doutor comum, vejam que Santo Tomás é muito adequado, a forma que o Padre Matias cita aqui é muito adequada, porque ele coloca a patrística, né, os padres da Igreja, Santo Tomás, como o Sidney fala, né, na realidade a expressão não é do Sidney, mas foi através do professor Sidney Silveira que essa expressão chegou a mim, né, um cume entre vales, né, Santo Tomás e os papas. Então, esses são os três pilares que o Padre Matias... Então, eu selecionei aqui quem são aqueles que o Padre Matias cita e recomendo vivamente que vocês comprem o livro e leiam cada uma dessas citações, porque consolidará a fé de vocês no reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Leão Magno, São Gregório Magno e São João Crisóstomo. Estes são os padres da Igreja que o Padre Matias cita para fundamentar a doutrina do reinado social. Santo Tomás de Aquino, Santo Afonso Maria de Ligório, como eu havia dito, às vésperas da Revolução Francesa, Santo Afonso Maria de Ligório que reafirma a doutrina do reinado social. Papas posteriores à Revolução Francesa, que foram aqueles que eu citei: Gregório XVI, Pio IX, Leão XIII e São Pio X. Gregório XVI, especialmente num documento chamado Mirari Vos, a Paulus tinha este mesmo livro aqui do Papa Gregório XVI e de Pio IX, mas eu não encontrei, pelo menos aqui na Paulus, que fica aqui na mesma rua que a nossa, na Rua México, parece que está em falta, mas é um documento, inclusive, que é muito citado pela permanência nas notas de rodapé aqui do Catecismo da Crise. Então, se alguém conseguir esse livro, por favor, me avise. Mas o documento assim do Papa Gregório XVI que mais defende o reinado social e condena o liberalismo é a Mirari Vos. Da parte de Pio IX é a Quanta Cura, e especificamente o sílabus que fica ali no final, né, da Quanta Cura, que são diversas sentenças condenadas, e nós vemos que, infelizmente, inúmeras dessas sentenças hoje são promovidas como católicas, né, desde o Concílio Vaticano II. O Papa Leão XIII, que tem diversos documentos, eu já citei aqui a Immortale Dei, a Libertas,
Então, tem uma série de documentos do Papa Leão XIII que são preciosos sobre este assunto. São Pio X também, tem um documento do Papa São Pio X que ele tem um nome complicado, Ver Rementer. Então, ele fala sobre este assunto neste documento também e é citado pelo Padre Matias. E aí, eu já simplesmente citei aqui todos aqueles que foram citados para demonstrar que se trata de fato de uma doutrina católica manifestada de forma infalível ao longo dos séculos, e eu lerei simplesmente as duas últimas perguntas dessa parte, que é o seguinte: a Igreja e o Estado não devem, pois, estar separados? A Igreja e o Estado são duas sociedades distintas, mas sua estrita separação é absurda e antinatural. O homem não está dividido em um cristão e um cidadão. Ele não deve ser cristão apenas em sua vida privada, mas em todos os domínios de sua vida. Deve, portanto, empreender uma política cristã, esforçando-se por colocar em acordo as leis civis com as leis divinas. Vejam que é um raciocínio belíssimo, porque ele parte do indivíduo, parte da pessoa e se projeta para a sociedade. É uma forma muito boa para compreender a questão. Então, vejam que em um tempo em que as autoridades eclesiásticas muito facilmente defendem o Estado laico, defendem até uma sã laicidade, né? É duro, né, ouvir a palavra sã e a palavra laicidade, né, na mesma expressão, né, uma ao lado da outra. Então, isso como está escrito aqui, defender o Estado laico, defender uma sã laicidade é algo absurdo e antinatural. E um fiel católico não pode cair neste erro. Este erro deve passar ao largo, né, de nós. Nós devemos rejeitar esses erros que, infelizmente, hoje são promovidos com muita facilidade. E, por fim, a separação entre a Igreja e o Estado foi condenada pelos papas. Então, aqui, mais uma vez, Pio IX condenou a seguinte proposição: a Igreja deve estar separada do Estado e o Estado da Igreja. Então, é uma das sentenças condenadas do Sílabus. São Pio X, mais especificamente a 55ª proposição condenada pelo Sílabus, que é de 8 de dezembro de 1864. E aqui, São Pio X, nesta encíclica que é Ver Rementer, como eu citei, no meu latim, que deve deixar o Domênico de cabelo em pé, mas prossigamos. São Pio X escreveu: que seja preciso separar Igreja e Estado é uma tese absolutamente falsa, um perniciosíssimo erro, baseada com efeito sobre aquele princípio de que o Estado não deve reconhecer nenhum culto religioso, é gravemente injuriosa a Deus, pois o Criador do homem é também o fundador das sociedades humanas, e ele as conserva na existência, assim como nos sustenta nela. Nós lhe devemos, portanto, não apenas um culto privado, mas um culto público e social para o honrar. Além disso, aquela tese é a negação muito clara da ordem sobrenatural. Ela limita com efeito a ação do Estado, a mera busca da propriedade pública durante esta vida. Então, me parece aqui que está muito claro, está muito clara a doutrina ensinada pela Santa Igreja ao longo dos séculos. Então, essa primeira parte da aula é fundamental para que nós conheçamos e nos submetamos ao que ensina a Santa Igreja Católica há 2000 anos a respeito deste assunto. E a segunda parte da aula, que sem dúvida é a mais dura, é a mais desafiadora, será perceber que estas verdades que foram ensinadas de forma infalível há 2000 anos não são mais ensinadas, ou pior, são negadas. Habitualmente, não de vez em quando, habitualmente, por diversas autoridades eclesiásticas, diversos fiéis leigos, diversas publicações. E aí, o Padre Matias, a gente já caminha aqui para o final dessa primeira parte,
mas algumas questões práticas ainda precisam ser elucidadas. Isso é fundamental. Na prática, né? Na prática, quais devem ser as relações entre a igreja e o Estado? Vejam que o padre Matias não se limita a definir na teoria o que a igreja ensinou ao longo de 2000 anos. Ele vai até a prática e estabelece na prática o que deve acontecer. Vejam, e começa exatamente assim. Na prática, as relações entre a igreja e o Estado dependem da composição religiosa da população. Vejam, esse é um fator muito importante. Na ordem normal das coisas, vejam o que é o normal das coisas em tempos de uma nova normalidade perniciosa, má, demoníaca que é promovida, é bom falarmos da ordem normal das coisas, integralmente aplicada quando a população é suficientemente católica. Essa é a ordem normal das coisas, ou seja, uma população suficientemente católica. O Estado deve ser oficialmente católico. Isso é o normal. Isso é o que a igreja sempre ensinou. Deve, pois, aderir à religião católica e proclamá-la religião de Estado, protegê-la e favorecê-la, fazer de suas festas feriados e tomar parte oficialmente na pessoa dos homens públicos nas celebrações litúrgicas. Ajuda, além disso, as escolas católicas e os estabelecimentos caritativos e vela para que os mandamentos de Deus achem sua expressão nas leis civis, como, por exemplo, a observância do domingo e a proibição do divórcio, da contracepção e do aborto. Vejam que doutrina belíssima. O divórcio era proibido no Brasil até a década de 60. O aborto, de alguma forma, ainda é proibido, mas há uma série de relaxamentos na legislação, infelizmente. A contracepção, se eu me debruçar sobre esse assunto, eu chorarei aqui. Ela não somente não é proibida, como ela é promovida. Em escolas públicas, por exemplo, às vezes, ao invés de máquina de refrigerante, que o aluno vai lá, coloca uma moeda, tem máquina de preservativo. Vejam a que ponto chegou o Estado brasileiro e a que ponto chegou a sociedade brasileira. Mas isso é um Estado católico. Só para que vocês tenham o gosto. E deixa eu fazer uma observação aqui importante, porque em determinados meios, eu considerei que esses meios são católicos. Especificamente me ocorre aqui um determinado meio, mas que não é o único, E não é nenhum tipo de perseguição ao Olavo de Carvalho, não é isso, porque eu nem falarei dele. Mas nos meios olavetes, que são os meios dos alunos do Olavo de Carvalho, aqui eu não falo dele, é muito comum falar que a defesa do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo seria um erro estratégico, porque nós estamos muito distantes desta realidade. E com todo respeito, isso não faz o menor sentido, porque se for assim, eu não vou falar de santidade. Porque eu não sei vocês, mas eu estou muito distante da santidade. E no entanto, Nosso Senhor diz no Evangelho de São Mateus, depois de dizer que nós devemos amar os inimigos, sede santos porque o vosso Pai do céu é santo. Então, se eu devo crer na santidade, se eu devo promover a santidade, sem dúvida nenhuma, a vocação universal à santidade, porque o Evangelho é muito claro nesse sentido, por mais que até aí eu preciso fazer uma crítica a outros fiéis, e perdão por fazer isso, mas eu penso que isso é importante, porque a gente ouve muita besteira por aí. É comum até no meio tradicional, ou pseudo-tradicional nesse caso, alguns fiéis que são pusilânimes espirituais, questionarem o chamado que nós temos concreto à santidade, diante da sua própria fraqueza, da sua própria pequenez, ao invés de reconhecerem o seu pecado, mas reconhecerem também que Deus nos chama à santidade, sim. Ele nos chama, sim, à perfeição cristã, mesmo que eu hoje esteja muito distante dela, mas Ele me chama, sim. E se Ele me chama à santidade, e se eu creio nela, e se eu propago a vida dos santos,
naturalmente eu também propagarei a santidade, entre aspas, da sociedade, que é o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Então os Olavetes estão errados, completamente errados. E é claro, aqui não é só os Olavetes, há outros grupos e muitos modernistas, e é muito comum se deparar com pessoas que dizem isso. É um erro estratégico, isso é um absurdo. O brado, tem pessoas que até implicam com o brado Viva Cristo Rei. Tamanho o modernismo que chegaram. E não desejam se render ao óbvio. Então, vejamos o que é uma sociedade católica de fato. Nos deliciemos com essa visão. Assim como nós nos deliciamos com a vida dos santos e nos inspiramos nela, apesar da nossa miséria, da nossa pequenez, do nosso pecado, nós que lutamos bravamente para permanecer em estado de graça, penso que a maioria aqui deva estar junto comigo na primeira morada, apenas para usar uma imagem que também não é uma imagem universal, mas a imagem daqueles que são iniciantes na vida espiritual, mas também tenhamos esse mesmo olhar que nós temos para a vida dos santos, sob uma outra ótica para a sociedade católica. Nos deliciemos com essa verdade que foi defendida pela Igreja ao longo dos séculos e que hoje em muitos ambientes está esquecida. Então vejamos o que é uma sociedade católica e com pequenas vitórias, assim como nós fazemos na nossa luta pela santidade, que é construída a partir de pequenas vitórias. O Padre Paulo Ricardo insiste muito na necessidade de combatermos ferozmente os pecados veniais, as imperfeições, a cada dia, a cada minuto. Façamos o mesmo com o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Um rosário que eu rezo em público é um pequeno passo em direção à sociedade católica. E é assim que nós devemos defender, entre pequenos e grandes passos. Mas isso foi só um parênteses. As relações normais entre a Igreja e o Estado são sempre aplicáveis. A aplicação integral das relações normais entre Igreja e Estado não é sempre possível e prudente. Poderia mesmo, às vezes, conduzir à guerra civil. Vejam o que o Padre Matias dirá. Será necessário, portanto, levar em conta prudentemente as circunstâncias. Mas o governo deve, no mínimo, proteger a liberdade da Igreja Católica e fazer respeitar os mandamentos do direito natural, proibindo o divórcio, o aborto e outras práticas imorais que foram proibidas na maior parte dos estados até as últimas décadas. Vejam, isto é o mínimo. Quando a população não é suficientemente católica, que é a ordem, como o Padre Matias utiliza essa expressão, a ordem normal das coisas. Como se podem resumir os deveres fundamentais do Estado para com a Igreja? Leão XIII resume assim esses deveres. Aqui é uma citação da Immortale Dei, da Constituição Cristã dos Estados. Os chefes de Estado devem tomar por santo o nome de Deus e colocar entre seus principais deveres o de favorecer a religião, de a proteger com seu altruísmo, de a cobrir com a autoridade tutelar das leis e de nada decidir ou estatuir que seja contrário à sua integridade. E isso devem aos cidadãos de quem são chefes. Vejam que beleza. Esses são os deveres das autoridades civis, né? Perante a Santa Igreja Católica e o que eles devem fazer para promover a verdadeira religião na sociedade. E aí nós chegamos a uma questão importante. Se numa sociedade católica todos os cidadãos devem ser católicos e se todos os cidadãos devem ser obrigados a professar a fé católica, essa é uma questão muito interessante, porque não há como ninguém ser obrigado a se converter. Isso é um contrassenso. A coação, a coerção, ela inviabiliza a conversão, que deve ser, claro, evidentemente, livre. E já houve na história, não uma coerção, claro, de colocar a arma na cabeça de uma pessoa e determinar que ela se converta, mas
se nós pensarmos, por exemplo, num reino claramente católico e governado por uma rainha virtuosíssima que até hoje a sua vida é estudada para que ela seja ou não canonizada, que é o caso da rainha Isabel, né, de Espanha, de Castela. Mas naquela época muitos judeus fingiam uma conversão. Então, na realidade, o que houve ali foi uma distorção muito clara, em que, de fato, por circunstâncias das mais variadas, era uma situação muito complexa, porque na Espanha, naquele momento, havia não apenas judeus, havia muçulmanos. Então, a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouquinho, como em uma sociedade católica, eventualmente, o erro ele deve ser não promovido, ele deve ser tolerado. Aqui está a questão, aqui está o pulo do gato, e aqui está o que muitas autoridades hoje não conseguem compreender, a diferença entre a tolerância ao erro e dar direitos ao erro, e promover o erro. É concreto, é histórico que naquele reino católico governado por uma mulher possivelmente santa, houve a tolerância da presença de pagãos, judeus e muçulmanos, por razões históricas, principalmente evitar a guerra civil, evitar os conflitos. Mas, em determinado momento, a mão católica pesou, corretamente, diga-se de passagem, em muitos momentos, mas um efeito colateral foi a conversão falsa, especificamente de judeus. E nós veremos que isso não é possível. E é isso que o Padre Matias dirá nesta parte. No Estado católico, todos os cidadãos devem ser católicos. Quando uma população é majoritariamente católica, o catolicismo deve ser a religião de Estado. Porém, isso não significa que os cidadãos estejam forçados a abraçar a fé católica. As conversões forçadas são, ao contrário, estritamente proibidas, pois o ato de fé deve ser um ato de vontade livre e não pode ser coagido. O Estado católico deve deixar seus súditos livres em matéria religiosa. Vejam que há uma série de nuances. É uma liberdade, mas não é uma liberdade absoluta, e esse é o grande problema. Esse é o grande problema da Dignitatis Humanae, esse é o grande problema da liberdade religiosa, como ela é promovida erradamente no Concílio Vaticano II. O Estado apenas se interessa, em princípio, no que concerne à vida social. Não lhe compete, pois, supervisionar as consciências, nem o exercício privado do culto. Porém, não pode se desinteressar das atividades religiosas públicas. Tenham isso em vista, então, a diferença entre o culto privado e o culto público. Porque um dos grandes erros que estão expressos na Dignitatis Humanae, além de a consideração da liberdade religiosa como um direito natural, é a defesa do direito do culto público ao erro. Um direito que, pelos termos da Dignitatis Humanae, é absoluto, não pode ser negado. Isso é um equívoco. Ainda hoje eu vou comparar a Constituição do Brasil na época do Império, a Constituição de 1824, com a Constituição de 1988, a atual, a esse respeito, e vocês vão ver o que é, de fato, até aqui no Brasil, né, aquele Estado que se declarava católico, e qual era o direito que os não católicos tinham no solo brasileiro. E passa muito por essa questão do culto privado, a diferença entre o culto privado e o culto público. Vamos lá, o Padre Matias vai responder. Um Estado católico deve proibir o exercício público dos falsos cultos? As falsas religiões são um mal, contra o qual o Estado católico deve proteger seus cidadãos. Aí eu faço referência àquilo que eu disse lá atrás. Na realidade, quem disse foram os papas e a Santa Igreja. Que o Estado não somente ele deve honrar publicamente a Deus, mas ele deve favorecer com circunstâncias concretas, com medidas concretas, a salvação eterna das almas dos seus cidadãos. É exatamente isso.
proteger seus cidadãos das falsas religiões, dos falsos cultos. Deve, pois, proibir ou limitar, tanto quanto possível, o exercício público e a propaganda dos falsos públicos. Proibir ou limitar tanto quanto possível. No entanto, pode e às vezes deve tolerá-los, se isso permite conservar um bem maior ou evitar um mal maior. Vejam que a doutrina é muito clara. É muito clara. E o Padre Matias conduz com muita maestria cada questão. O que é a tolerância? Vejam a diferença de tolerar, de promover e de atribuir um direito ao erro, como acontece hoje. A tolerância é o fato de suportar pacientemente um mal. Não é injusto de assim suportar o mal. Aqui é muito belo também, porque aqui o Padre Matias vai diferenciar a virtude da justiça das virtudes da prudência e da caridade. A tolerância aos falsos cultos, a tolerância às falsas religiões, ela não é uma medida de justiça, é uma medida de prudência e de caridade, vejam. A justiça não é a virtude suprema. Deve estar regrada pela prudência e animada pela caridade. A tolerância não se exerce em nome da justiça, mas em nome da prudência e da caridade. Essa tolerância do mal não é, no entanto, uma imperfeição. A tolerância do mal, se é realmente prudente, é em si mesma boa e louvável, mas é consequência e sinal de uma imperfeição da sociedade. Leão XIII ensina: quanto mais for necessário tolerar o mal num estado, mais as condições desse estado se afastam da perfeição. Então vejam, o mal, a imperfeição não está no ato de tolerar, muito pelo contrário, apreciadas as circunstâncias como medida de prudência e de caridade, a tolerância ao erro pode muitas vezes ser louvável, como até eu penso que naquele exemplo que eu dei para falar de conversões falsas da parte dos judeus, agora eu falo para o bem. Naquele reino de Isabel, de Espanha, a tolerância ao erro do judaísmo e do islamismo me parece que foi uma medida adequada para evitar grandes conflitos naquela região, naquele momento histórico. Então vejam, o ato em si é louvável. A imperfeição não está no ato de tolerância, a imperfeição está na sociedade que tem ali um determinado número de pessoas que não conhecem a verdade, que não vivem segundo a verdade, que estão num caminho de perdição. Essa é a imperfeição. A imperfeição está na sociedade. E aí a última pergunta para arrematar e deixar a questão bem fechada. Quais são os limites dessa tolerância às falsas religiões? Ou seja, até que ponto as falsas religiões devem ser toleradas? Pertence à prudência do chefe de Estado fixar, segundo as circunstâncias, limites maiores ou menores ao exercício dos falsos cultos. O princípio geral é de que só é preciso tolerar o mal na medida em que o bem comum requeira essa tolerância. Leão XIII assim declara: a tolerância do mal, referindo-se aos princípios da prudência política, deve estar rigorosamente restrita aos limites do que a justifica, isto é, o bem público. Então a tolerância é o mínimo possível. É o mínimo possível, dentro do que for possível para resguardar o bem comum. Evitar aquele mal específico. Esta deve ser a tolerância ao erro. E não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Para antecipar, né, o estado atual, a tolerância ao erro não me parece que ela habilita uma autoridade eclesiástica a fazer uma live com um pai de santo, por exemplo, ou mesmo com um pastor protestante, com um rabino, com um líder muçulmano. Isso não me parece se enquadrar no conceito de tolerância, muito pelo contrário. Esse tipo de prática hoje tão comum, e que essa situação do Covid só agravou, né, porque vivemos hoje em meio às lives, né, e ficou muito fácil.
esse tipo de mau ecumenismo, péssimo diálogo interreligioso, isso não é tolerância, isso é promoção do erro. Isso é colocar a fé católica no mesmo patamar dos falsos cultos, das falsas religiões. Isso é extremamente pernicioso para as almas, tanto as almas dos fiéis católicos como das pessoas que estão no erro, que claramente não se converterão com esse tipo de atitude. E quão comuns são esses atos públicos equivocadíssimos por parte de altas autoridades eclesiásticas, muitas delas bem próximas de nós. É uma tristeza. Acabamos de testemunhar, não há necessidade de citar nomes, mas acabamos de testemunhar um ato desse tipo no Cristo Redentor, que ainda envolveu a malfadada vacina, né? Foi assim um erro por todos os lados, um ato interreligioso em favor da vacina. No Cristo Redentor, no santuário do Cristo Redentor. Só para dar um exemplo concreto de algo que acabou de acontecer. Então, hoje, esse tipo de prática é o nosso café da manhã. Acontece com uma frequência assustadora. Assustadora. E a raiz deste mal está aqui. Calma, nós chegaremos lá. E agora, para fechar essa primeira parte, o Padre Matias, ele não deixa pontas soltas, ele vai se questionar. As religiões não têm o direito de serem exercidas livremente, porque esse é o erro que é propagado hoje. O erro de que todas as religiões têm o direito de serem exercidas livremente. Vamos lá, uma distinção é fundamental aqui. A verdadeira religião, a religião católica, tem o direito absoluto de se desenvolver e de ser praticada livremente. Pois ninguém pode ser impedido de servir a Deus da maneira que ele mesmo prescreveu. É uma exigência do direito natural. Ao contrário, as falsas religiões não têm elas nenhum direito real de serem praticadas, precisamente porque são falsas e errôneas. O erro não pode nunca ter direitos, só a verdade os tem. A tolerância em relação às falsas religiões não é, portanto, para um chefe de Estado um dever de justiça, fundado sobre um direito natural, mas de prudência e caridade cristãs. Aqui está a distinção. E vejamos que não é isso que é ensinado hoje para nós. Não é. E é tão simples quando nós nos aprofundamos sobre essa questão. De alguma forma, façamos um exercício que é absurdo. A gente tem que até tomar um certo cuidado para não perder a reverência diante desse exercício. Mas tentemos, por um segundo que seja, nos colocar no lugar de Deus, diante de uma pessoa que está numa falsa religião e que adora um Deus que é um ídolo, que é um falso Deus, que a Sagrada Escritura diz que é um demônio no Salmo 95. Os deuses dos pagãos, uma das traduções diz, os deuses dos pagãos são demônios. São ídolos em outra tradução. Então, coloquemos-nos por um segundo no lugar de Deus diante de uma pessoa que está a adorar. E aqui não interessa se essa pessoa tem culpa ou não. Eu não estou a questionar se essa pessoa será condenada ao inferno ou não, se ela vai perseverar no erro. A análise aqui é objetiva. Nosso Senhor Jesus Cristo é Deus que se fez homem, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho. Há um Deus verdadeiro, que é o Deus unitrino, a Santíssima Trindade. Nosso Senhor Jesus Cristo deu a vida para nos salvar. Qual deve ser o olhar de Nosso Senhor Jesus Cristo para uma pessoa que adora um demônio e não reconhece o seu sacrifício, não reconhece o seu ato de amor, objetivamente? E aí nós defenderemos que este erro tem direitos, que este erro deve ser promovido. É evidente que não. É evidente que isso não tem o menor sentido. E é evidente que isso é extremamente pernicioso, não só para aquela pessoa individualmente considerada, mas socialmente. Porque quando eu dou direitos ao erro, eu favoreço concretamente a perdição eterna das almas dos cidadãos.
e isso não é autorizado a uma autoridade civil que seja virtuosa, que busque a virtude, que busque servir a Deus. Vejam que é um raciocínio muito simples, muito claro, e que infelizmente hoje escapa de nós, porque nós somos mal formados, e eu me incluo entre essa má formação. Quem de nós aqui nunca aceitou o Estado laico em maior ou menor grau? E aí eu digo já católico, salvo aqueles que se converteram na tradição, que não é o meu caso. Quem de nós aqui, já católico, não tolerou ou não concordou, perdão, a palavra é concordou, e apoiou o Estado laico, a separação entre a Igreja e o Estado? Vejam, essa é a água na qual nós, peixes, estamos imersos. Esta é a água na qual nós nadamos e nós precisamos sair disso. Nós precisamos romper com esse erro. O primeiro combate é dentro dos nossos corações, antes de combatermos aí fora. É aqui, porque esse erro ele é inoculado em nós diariamente por maus pastores, por maus leigos, por más doutrinas. Então, vamos lá, o Padre Matias vai continuar. É correto afirmar que o erro nunca tem direitos? Leão XIII ensina muito claramente que o erro não pode ter direitos, sempre reconhecendo direitos somente ao que é verdadeiro e honesto. A Igreja não se opõe, entretanto, à tolerância que o poder público crê poder usar em relação a certas coisas contrárias à verdade e à justiça, em vista de um mal maior a evitar ou de um bem maior a obter ou a conservar. É a carta encíclica Libertas, de 20 de junho de 1888. E Pio XII ensina por sua vez: o que não corresponde à verdade e à lei moral não tem objetivamente nenhum direito de existência, nem de propaganda, nem de ação. A tolerância das falsas religiões não pode, então, ser garantida por lei? Pergunta interessante. Aqui não é direito natural, é direito positivo. É uma pergunta bem interessante. Se uma determinada lei positiva pode estabelecer a tolerância ao erro propagado pelas falsas religiões. A tolerância das falsas religiões pode encontrar uma expressão no direito positivo. O Estado católico pode, se é requerido, garanti-la por uma lei, mas isso é completamente diferente de um direito natural. E aqui o Padre Matias, vejam como ele é completo, ele vai dar uma aula de direito para a gente, que hoje essa noção aqui escapa também às mais altas autoridades jurídicas do Brasil e do mundo, né, que ignoram o que é o direito natural, infelizmente. Pode-se precisar essa diferença entre direito natural e direito positivo? Essa noção é importantíssima para qualquer pessoa, independentemente de ser jurista ou não. O direito natural é diretamente fundado sobre a natureza do homem e sobre os deveres que dela decorrem. Um ato que se opõe a esse direito é em si moralmente mau, injusto. Contudo, o direito natural não basta para regrar toda a vida social. Deve ser completado e definido pelo direito positivo, decretado pela autoridade política em vista do bem comum dessa ou daquela sociedade. É a lei escrita, nós poderíamos dizer, em geral. Ora, a virtude da prudência entra em jogo no estabelecimento desse direito positivo. Uma outra sociedade poderá, por essa ou aquela razão particular, estabelecer regras opostas, que não serão injustas, no entanto. Por razão de prudência, principalmente pelo bem da paz, essa é a principal razão para a tolerância aos erros das falsas religiões, o bem da paz. O livre exercício dos falsos cultos pode, em certos casos, ser garantido pelo direito positivo de um país católico, mas isso nunca poderá ser um direito natural. E aí o Padre Matias é inteligentíssimo, né? Eu não me canso de elogiá-lo, né? Eu penso que é um dever, porque aqui ele colocou o trampolim
sobre o qual ele vai saltar na Dignitatis Humanae, porque de fato é inquestionável, basta ler o documento, que a Dignitatis Humanae coloca a liberdade religiosa como um direito natural, não apenas positivo. Isso é notório, isso é claríssimo. E aqui eu encerro a primeira parte da aula, que é justamente a doutrina do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, a condenação do liberalismo, a condenação da liberdade religiosa. E a segunda parte da aula é justamente o Concílio Vaticano II e a liberdade religiosa. Ou seja, o erro contido no Concílio Vaticano II a respeito da liberdade religiosa, em especial na declaração Dignitatis Humanae. E eu faço esse apelo a vocês. Não acreditem no Padre Matias, não acreditem em mim. Leiam a Dignitatis Humanae, leiam a Immortale Dei, leiam a Libertas, ambas do Papa Leão XIII, leiam a Mirare Vos do Papa Gregório XVI, leiam a encíclica Vehementer do Papa São Pio X, leiam a Quas Primas do Papa Pio XI e leiam este documento aqui que eu só encontrei no site da Montfort, que é a bula Unam Sanctam. Esse documento aqui é bem antigo, é de 18 de novembro de 1302. Leiam a bula Unam Sanctam do Papa Bonifácio VIII. Vejam o que o Papa Bonifácio VIII vai afirmar a respeito da relação entre o poder espiritual e o poder temporal. Vejam que imagem bonita. Aqui é a teoria, ou melhor, aqui é a doutrina do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu poderia dizer de uma forma um pouco forçada, é essa doutrina de forma pura. Vejam o que dirá o Papa Bonifácio VIII.